divertido. Otávio tem que ter. Claro, cara. Tudo vai ser divertido, né, cara? Legal. Ô, galera, olha só. O Otávio vai. Ô, pessoal, olha só. Pessoal, aqui no volume 4 da Física C, teve um dia que eu me empolguei, lembra? E comecei a falar da associação de resistores em série em paralelo. Antes do momento certo. Aí depois voltei atrás, respirei fundo, falamos de potência. Mas hoje é uma aula legal para a gente bater um papo sobre o que a gente viu até agora de Física C, finalizando o volume 5 e já relembrando aquela aulinha do volume... Desculpa, finalizando o volume 4 e já relembrando aquela aulinha do volume 5. Aconteceram algumas perguntas no 3A também que enriqueceram bastante a aula e eu vou poder dividir algumas curiosidades interessantes com vocês. Mas, antes de mais nada, olha para isso, o que tu enxerga? Um resistor. Olha o nome do cara. É aquele sujeito que quando a corrente elétrica vai atravessar ele, ocorre uma resistência à passagem. Isso gera aquecimento, o efeito Joule. Não podemos esquecer do efeito Joule. Transformação de energia elétrica em energia térmica. Isso, obrigado, obrigado. Mas não vai ter corrente... Não vai ter corrente elétrica do além, né? Do além não vai ter corrente elétrica. Eu tenho que botar um estímulo para a corrente elétrica existir. E é justamente a a DDP, a diferença de... Como é um pouco delicado enxergar o que é essa diferença de potencial no começo, uma analogia bem boba, mas eficiente, é o seguinte, ó. Antes de eu conectar a bateria, é como se fosse uma estrada plana e lá tem um objeto. Não tem por que o objeto andar. Quando eu coloco a diferença de potencial, é como se eu tivesse erguido um dos lados, ó. Tá vendo? Aí tem corrente elétrica. A diferença é que na rampa, a energia potencial gravitacional é que é diferente, né? Ali a energia potencial é elétrica. Mas até o pessoal se confundiu, porque no início acharam que os caras que carregavam a carga eram... Depois viram que não, era o elétron, sentido convencional, sentido real, lembra? Esses foram os sentidos porque essas são as polaridades. Se eu trocar, troca tudo, beleza? Nós sabemos que a fórmula sagrada que relaciona o valor da resistência do resistor com a tensão e a intensidade de corrente é o famoso V igual a R vezes I, embora originalmente o cara tenha definido R igual a V. O que diz a primeira lei de Ohm mesmo? Parabéns, garota. De maneira resumida, o R é constante. E de outra maneira, vamos ver. A voltagem é diretamente proporcional à intensidade de corrente. Não é isso? Show de bola. Não custa lembrar que a gente até viu a segunda lei de Ohm. Não se esquece que a segunda lei de Ohm fala de um fio de comprimento L com área A. O que essa fórmula me diz? Diretamente proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à área. Nós até vimos intuitivamente por que é assim, né? Mas também depende do material, resistividade. Legal. O aluno, acabei de começar a falar sobre isso, um aluno fala, professor, fui tentar fazer um circuitinho desse, mas tinha uma chave. Tinha uma chave no circuito, eu já não sabia mais como fazer. Pô, cara, eu agradeci o amigo, porque ele já estava querendo que eu trabalhasse a ideia de curto-circuito com vocês. Essa é uma ideia muito importante. Primeiro vamos ver se tu lembra de um detalhe bem legal aqui. Vamos pegar um resistor 1 de 5 ohms, um resistor 2 de 15 ohms. E vamos colocar aqui uma bateria de 40 volts para alimentá-los. Eu te pergunto, esses resistores estão em série ou em paralelo? Lembram? Em série, né? Um logo conectado com o outro. Se vocês imaginarem a corrente elétrica aqui como partículas, se aqui passar uma certa quantidade de partículas, a mesma quantidade vai ter que passar pelo próximo, concorda comigo? Por isso que naquela aula eu avisei que na associação a corrente é a mesma. Na associação em série, se aqui passou 5 amperes, lá passa... Se aqui passa 1000, claro, é um fio só. O elétron não pode tomar chá de sumiço, não pode desaparecer. Tudo bem para vocês? Peraí, e se eu quisesse transformar esse circuito num circuito bem simples, um circuito menorzinho, será que existe uma resistência equivalente? Quem? É, né? Tu vê como
como é intuitivo, se a corrente vai resistir ao passar em um e vai resistir ao passar no próximo, a resistência acaba sendo somada. Vai dizer que não é intuitivo isso, que faz todo sentido, cara. V igual a R vezes I. Agora ficou gostoso de usar a fórmula sagrada. V igual a R vezes I. Ô, cavalo. R vezes I. 40. 20. Está multiplicando, passa. I igual a 2 amperes. Observem que esse I igual a 2 amperes é para esse circuito que nem existe. Esse circuito nem existe na prática. Mas eu sei que por aqui passa. Mas esse circuito não tem o mesmo comportamento desse? Então passa quanto por aqui? 2 amperes. E por aqui? E ali? Chega na bateria. Lógico. Para mostrar que tu tem essa consciência, tu responde assim, ó. E 1 igual a 2 amperes e 2 igual a 2 amperes. Porque se tu só coloca I igual a 2 amperes, o cara o corretor, se for questão discursiva, né? O corretor pode pensar, não, ó, ele não tem consciência que o I é igual tanto para esse quanto para esse. Tu viu que detalhe? Tu calculou o I, mas tu tem que responder para o cara que vai corrigir que tu sabe que aquele I vale tanto para esse quanto para esse, pois estão em série. Show de bola. A questão do amigo era a seguinte, ó. Eu até perguntei, amigo, a chavezinha que tu fala era assim, ó. Ele era exatamente assim, professor. Tá vendo ali? O que é essa coisa reta ali? É fio. Este fio apresenta resistência elétrica? Não, né? Não tem nenhuma resistência dele, né? Pensa bem, cara. Eu chego ali e faço assim, ó. Quando eu conecto essa pontinha ali, fecho essa chave, pensa nas cargas elétricas que chegam aqui. Elas têm dois caminhos a seguir, um com resistência, outro sem resistência alguma. Por onde que as cargas vão passar? Sem resistência. É a mesma coisa o cara chegar no pedágio, uma cancela está aberta, não paga nada, e na outra tem que pagar 5 pila. É até possível que em milhões de carros um ou outro vá pagar. Mas a grande imensa maioria vai passar pela parte que não oferece resistência, concorda comigo? Quando eu conecto a chave, galera, esta resistência deixa de existir. A outra continua existindo, mas essa deixou de existir. Que bom, o circuito ficou mais curto ainda, né? Concorda comigo? Por isso que isso se chama curto-circuito. O senhor achava que curto-circuito era explosão, era fogo. Não, curto-circuito é um circuito curto. É isso. Não é piada real. O nome é para ser didático. Concorda-se que é mais curto em termos de resistência passar por cima do que passar pelo resistor? Né? Só que vamos ver qual é a consequência que isso tem na bateria. Agora que deixou de existir aquele cara ali, qual é a resistência total do circuito? Só o 5. V igual a R. 40. Está multiplicando, passou 40 por 5. Caramba! Antes a corrente que passava era 2. Ah, então eu entendo por que um curto-circuito pode gerar um problema maior depois. A bateria foi fabricada para operar com 2 amperes. Ocorre um curto-circuito num dos componentes, a bateria começa a operar com 8 amperes. Quer dizer que no seu interior vai ter muito mais efeito Joule, ela vai aquecer. E como ela é fechada, é possível que depois de algum tempo ela venha a explodir sim. Então bem perigoso essa história. Para esse objeto que levou o curto-circuito na cabeça, tá vendo? Ó, ele é que tomou o curto, né? Esse cara não acontece nada com ele. Se é uma lâmpada, ela apaga, mas ela não queima. Depois que desfaz o curto, ela volta a acender. Às vezes a gente tem a sensação que se o objeto entrou em curto, o objeto vai acabar queimando, né? Via de regra, não. Via de regra, se eu faço um curto em cima de um objeto, o objeto só para de receber corrente elétrica. Tu descobre onde é que está o curto, desfaz, o objeto volta a funcionar. Claro que esse curto pode ser dentro do objeto, né? Tu vai ter que abrir o objeto, desfazer o curto e fazer ele voltar a funcionar. Legal. Pessoal, duas coisas importantes perceber aqui. Primeiro, qual é a característica da associação em série? O I é igual. Importante saber o que é igual, tá? Porque em paralelo vai ser outra coisa que vai ser igual. A corrente é igual. Concordas que dá para usar a intuição para perceber isso? Só te colocar no lugar das cargas elétricas. Se elas passaram pelo primeiro, vão ter que passar pelo segundo resistor. Lógico. Pois não. Sabe a resistência do chuveiro? Sim. Se ela está queimando, ela pode provocar um curto? Legal. Na verdade é o seguinte, ó, o curto pode estar queimando ela, não o contrário.
certo? Porque quando a resistência queimou, ocorre o corte do fio. Só não vai passar corrente elétrica, não se chama de curto isso. Agora, pode estar ocorrendo um curto em cima do chuveiro, que faz com que a resistência elétrica sofra maiores tensões, mas é raro, é raro. Lá na casa onde eu vou no final de semana, né, na casa dos meus pais lá em Ituba, a água não é da Casan, é uma água de ponteira, né? A gente cava um buraco bem profundo e tira a água de lá. A gente analisa a água sempre, né, de tempos em tempos para ver se ela não está contaminada, óbvio. Mas é uma água que tem uma característica diferente da água da Casan, ela é ácida. É uma água que tem bastante calcário dissolvido, ela é ácida. Por que a gente percebe? A gente percebe que os chuveiros elétricos, alguns chuveiros da casa que são elétricos, queimam mais do que em outros lugares. E isso é por causa da acidez da água, no nosso caso, né? Mas pode haver outras possibilidades para isso estar acontecendo. Eu te confesso que recentemente eu troquei, né, depois de tanto diminuir a água, né, para poder tomar banho quente, né? Um saco desse cara diminui, fica lá conta-gota lá, eu me irritei e comprei uma nave espacial lá e montei, instalei. Aí fiquei todo bobo, né, aquele chuveiro. Aí passou um ano que queimou a resistência. E aí eu na correria já estava, né, chegando o frio. Minha namorada estava louca já, né, que ele não tinha trocado o chuveiro. Aí eu, putz, lembrei do chuveiro, era 5 e pouco. Parei na primeira loja de material de construção, não achei a resistência do chuveiro. Comprei outra nave espacial. Troquei o chuveiro. Não me queima a porcaria de novo, a resistência desses modernos, mais caros. Aí fui achar a resistência, não tem a resistência para vender, cara. Puta, aí troquei por aquele xixelento, aquele que todo mundo conhece, aquele da chavezinha redondinha. Só que ele é razoável porque ele é bem potente, mas não é aquela nave espacial que espalha água, entendeu? Então não é tão legal, mas eu vou trocar de novo depois. Mas observa que pode ser até erro de projeto. O engenheiro pode projetar resistência muito delicada. E como o aparelho tem 7.000 e poucos watts, esquenta demais e depois com esquenta, esfria, dilata, contrai, lembra? Uma trincazinha na resistência elétrica, parte ela num dia e o cara fica tomando banho frio. Triste. Ô galerinha, agora olha só que interessante. Vamos analisar uma coisa. Eu já sei o R e sei o I nesse cara, não é? Isso aqui foi após o curto, né, gente? Beleza? Chamamos o eletricista, ele verificou que tinha o curto, desfez o curto, a nossa vida voltou ao normal. Tudo bem? Eu pergunto, já que eu sei o I e sei os R's, eu posso calcular o que desses resistores? O V, né? Concorda comigo? Vamos fazer isso então. Eu vou fazer para resistência 1, tu faz para resistência 2. Nessa hora, quando eu fui fazer esse cálculo no 3A, na hora que eu puxei a primeira equação, a colega muito participativa chegou e falou 40, opa, cuidado, esse V1 é a voltagem nesse cara, não é a total. É muito comum o aluno chegar e já tascar 40 aqui, pé. Quem é o R1? Sim. Quem é o I1? Tu viu como foi fácil calcular o I1, né? A gente só somou, né? E fez por aqui, concorda comigo? E já que estava em série, eram iguais. Só estou reforçando isso porque na hora que terminou a aula, um colega veio me perguntar como é que eu tinha achado I1 e I2. Foi dali o cálculo. Daqui pra cá eu só lembrei que em série, o que é igual? Em série, a corrente é a mesma. Vocês respondem, a corrente é a mesma. Em série, a corrente é a mesma. Essa é minha turma. V1, 10, que delícia. A segunda parte é tua. É isso, eu queria escutar essa frase. Professor, mas parece tão idiota. É idiota, mas é importante. 15 vezes 2. V2 igual a... Faz uma observação, então, entre essas voltagens aqui e o total. É somado, né? Então, duas coisas importantes. A associação em a corrente, mas a voltagem é dividida. Uma parte fica com um, outra parte fica com o outro. Por isso que ela tem um apelido de divisora de tensão. Correntes iguais, mas é divisora de tensão. Legal. Vocês viram o que o curto causou, né? O curto simplesmente elimina aquele dispositivo que recebeu o curto. Tu faz a conta com o resto, sem estresse. Ali mostra que o R1 e o R2 são 3 vezes maior. E a voltagem é 3 vezes maior. Muito obrigado, enriqueceu a aula. Na outra turma, tu viu, eu acabei fazendo esse comentário. E me passar em branco aqui. Aí eu fiz assim, eu perguntei pra eles, ué galera, por que deu o triplo da voltagem no V2? Né? E o amigo já respondeu a vocês, né? Porque o R2 tem o triplo. Se esse cara tem o triplo da resistência, não vai exigir o triplo de energia
para passar os mesmos 2 amperes? Obrigado, amigo. Ótima observação. Para a gente revisar o outro tipo de associação, vamos fazer a mais simples das associações em paralelo primeiro. Fala, Miguel. O segundo resistor aí que fez é a soma dos dois anteriores? Parabéns. Em série, nós sempre poderemos somar os resistores para determinar um só, que equivale. E o curto-circuito eletrônico, o que ele faz? Ele diminui a resistência? Ele elimina aquela resistência. Quando eu fiz o curto-circuito aqui, esta deixa de existir, só fica essa. Pensa bem, a corrente elétrica vem por aqui, não tem escapatória para ela, ela é obrigada a passar por esse resistor, mas aqui ela tem duas possibilidades, uma com resistência e outra sem nada. Por isso que toda a corrente desvia por cima e nada passa por ele. Certo? Por isso que ele simplesmente deixou de existir. Então o circuito ficou só com 5 aqui mesmo. E aí eu fiz essa continha para calcular a corrente no curto. Certo? Como que acontece a falha do curto-circuito? Tem N maneiras de acontecer. Pode imaginar, por exemplo, que água entrou no sistema e aí a água é condutora e começa a passar corrente por fora e apaga aquela lâmpadazinha. Certo? Eu lembro que antes de eu fazer uma das várias reformas do meu trator, né, tinha água num dos faróis, né? E até um amigo meu sugeriu para colocar um beta lá dentro, para ficar moderno, para botar um peixinho beta ali dentro, né? Mas o pior não era a água, né? O problema é que dependendo da salinidade da água, passava ou não passava a corrente por fora, né? Então o farol parecia mais uma árvore de Natal, acendia e piscava toda hora. Aí tive que drenar, né? E reformar o farol. Porém, o curto-circuito pode vir de outros fatores, não precisa ser água. Né? Pode ser até um fio desencapado que está conectando aqui a parte de cima da lâmpada. A lâmpada no carro pode estar encostada numa lataria que está conectada no polo negativo da bateria e aí vai apagar a lâmpada também. Tem uma série de motivos para o curto ocorrer. Se tiver mais resistores, tipo, sei lá, tiver assim... É isso que nós vamos fazer. Vários curto-circuitos, é a mesma coisa? Parabéns. Se eu tiver 5 resistores em série e o do meio recebeu um curto-circuito, os outros 2 anteriores e os outros 2 posteriores continuam em série. Só deixou de existir o cara que tem o curto. Mas pode ter outros circuitos? Pode? Olha que bonito. Olha a tua ideia, que legal que foi. Lá. Vamos ver se vocês entenderam, hein? 10 ohms, 20 ohms, 5 ohms, 15 ohms. E aí a água veio, água salgada caiu aqui em cima. Água salgada caiu aqui em cima. Resistência do circuito. 20, 30. E a água escorreu. A água escorreu e agora tomou essa região. 25. Entenderam? Entendesse? Parabéns, ótima tua colocação. Bem mais legal que a minha. E vai correr do mesmo jeito ou não resistores separados? Ali é um pouco... Cara, eu cometi um erro na aula passada, na outra turma, que eu fiquei envergonhado. Isso que eu estou estudando isso de novo agora. E fui super bem na prova. Aliás, acho que foi a melhor prova que eu fiz na minha vida. Deu uma massageada no ego, aquela prova que tu sai com o ego levantado. E eu cometi um erro, cara. Um erro assim, idiota, um erro idiota. Bem isso que tu falou. A sorte é que um amigo lá do canto me salvou. Ele me deu uma cutucada. Professor, o que está acontecendo ali? Aí eu acordei para a vida. Olha qual foi meu erro. Primeiro vamos tentar entender uma situação aqui bem simples em paralelo. Trazer bem para a nossa realidade aqui, colocando na tomada da tua casa. Quase na tomada da tua casa, 200 volts. Corrente. R1 dessa vez tem 10 ohms. R2 tem 20 ohms. Pessoal, olha para cá e já me diz alguma coisa a respeito da ligação em paralelo. Vê se tu consegue intuir alguma coisa, uma característica da ligação. Legal. Se tem fio aqui, ó, se tem fio na tomada, não é a tua tomada? Tem 2 fios na tomada conectando em cima desse cara. Esse cara está recebendo quantos volts? E lá vai o fio. E lá vai o fio e o fio está conectado nesse cara. Esse cara recebe quantos volts? A partir dessa observação, tu já conclui que na ligação em a tensão é a... Então antes, na ligação em... a corrente era a mesma. Agora, a tensão é a mesma. Mas pensa na corrente chegando aqui. E tu concorda que uma parte desse item tem que ir para cima e outra parte tem que vir para baixo? E 2? A corrente está sendo dividida, não está? Entre os resistores? A associação em paralelo tem que apelido? Associação divisora de corrente, enquanto a outra era divisora de tensão. Tudo bem até aqui?
Já que nós sabemos que esse V vale tanto para o resistor 1 quanto para o resistor 2, e eu vou escrever isso para mostrar que eu sei disso, agora já dá para calcular o quê? O que dá para calcular? A intensidade, né? VRI. VRI, tudo bem, VRI. 1. Ah, tá. 1. Ah, bicho, se tu perder ponto na UFSC, por causa disso eu vou ficar puto, só por vadiagem não botar 1. Porque se tu quer a voltagem no Asdrubal, tu usa a resistência do Asdrubal e a corrente que passa pelo Asdrubal. Se é Jezebel, faz sentido? Mas se tu não faz isso, tu comete o erro da colega, tu já vai lá e já puxa um outro V que não é o V do Asdrubal e bota em cima do Asdrubal. Cuidado, é só do mesmo cara. Vai. Lógico. 10. Passou dividindo. 20 amperes. Obrigado. Vai. Olha, é bem rápido. Eu perguntaria a vocês na prova, qual é a corrente que a bateria tem que suportar? Legal, se por aqui passa 20 e aqui por baixo vem 10, 30, né? Concorda comigo? A bateria tem que suportar 30. Até aí eu estava tudo certinho na aula. E aí fiz uma grande cagada. Vamos ver se vocês percebem qual foi. Vamos fazer um curto aqui, eu bem feliz. Vamos fazer um curto aqui. Ei! Idiota, eu sou burro. Aí olha só, fiz o curto. Psst. O que acontece quando eu faço esse curto? A corrente passa por cima. Se essa aqui foi eliminada, automaticamente essa aqui vai ser eliminada também, porque a carga que chegar aqui vai ter um caminho sem resistência nenhuma. Por que um elétron suicida passaria ali por baixo? Concorda comigo? Senhor, o elétron é para o outro lado. Não. O elétron é assim, né? A corrente convencional é que é assada, lembra? Certo? Ou seja, quando eu faço curto nesse caso, essa bateria também deixa... Essa resistência também deixa de existir. Toda a carga passa pela bateria. E na hora que eu fiz a conta, eu viajando. Eu eliminei essa e esqueci de eliminar essa. Meu Deus, professor de física, cara, eu cometi esse erro. Pra tu ver, né, cara, se tu te distrai, se tu vai no automático, se tu liga o automático e para de pensar, tu não vê, tu pode fazer a maior cagada do mundo sem saber. O amigo me perguntou, professor, o que aconteceu com a voltagem da bateria? Na hora que ele falou aquilo, eu... Meu Deus, cara, salvasse a minha vida. Agradeci o colega e expliquei, né, o Alzheimer que me bateu aqui, tal. E aí vamos na prática. Bateria de 200 volts, entre aspas, bateria, né? Resistência nula entre um polo e outro. O que será que vai acontecer com a corrente? V sobre R é igual aí, não é? 200 dividido por 0. Infinito. Lembra? Dividir por 0 dá um número infinitamente grande. Como a corrente vai tender ao infinito, vai dar um super efeito Joule. Bum! Vai explodir a bateria. Na prática, isso dá um curto e segura o curto, né? Certo? Vai acabar dando um problema na bateria, sem dúvida nenhuma. Então não se esqueçam. Curto-circuito numa associação em série. Aquele curto só elimina a resistência que recebeu o curto. Lógico. Agora, curto-circuito na associação em paralelo. Deu o curto, todo mundo que está em paralelo deixa de funcionar. Tá beleza? Porque toda a corrente vai passar pelo curto. Só isso. E eu achei legal a colocação da colega. Ô, professor, e se tiver vários resistores? O mais legal, né? Se tiver vários resistores, alguns em série, outros em paralelo. Cara, se tu entendeu como é que a gente resolveu essa brincadeira aqui, se tu viu que não tem mistério nenhum em paralelo também, que dá pra matar a charada, tu vai ver que na sequência eu vou fazer uma associação mista, que nós vamos conseguir resolver sem maiores problemas. Olha que bonitinho que vai ficar essa nossa associação aqui. 10. Fazer uma bem bonitinha primeiro, depois a gente dá uma pioradinha, se for o caso. Aliás, aqui não, aqui vai ficar feio, mano. Eu vou fazer assim, vai ficar bem bonito. 15, aí aqui eu boto 60. Isso vai ficar bem bonito. Aí aqui eu vou botar 30.
Certo? Só vamos ver agora uma bateria legal pra gente aqui. Eu quero o quê? Eu quero que passe o dobro lá e aqui diferente. Então eu gostaria de 6 amperes. 300. Nada demais, né? Tudo bem pra vocês? Qual é o problema para eu... Quando eu falo matar o circuito, é calcular a voltagem e o I em todas as partes, porque os R's estão explícitos, né? E via de regra é o que a gente conhece, né? A gente conhece as resistências dos objetos e conhece a nossa bateria. Aí a gente quer saber, ligando todo mundo, qual vai ser a corrente que vai ocorrer, né? Qual é a primeira dica que vocês me dão naquele circuitinho ali? Quem é que eu já sei se está em série ou em paralelo de certeza? Esse aqui eu não posso dizer nada a respeito desse, não está nem em série nem em paralelo. Concorda comigo? Com esse, por exemplo, ou com aquele. Com o resultado disso vai ficar em série, mas ainda não tem o resultado. Esse cara não está nem em paralelo nem em série, nem com esse, nem com esse, nem com esse. Não posso fazer nada. Mas esses dois eu sei que estão em série. Então eu vou pegar e vou fazer o quê? 15 mais 15 na matemática profunda? 30. Esse de baixo continuou 60, estavam ligados em paralelo, agora sim. Mais um de 30 aqui na frente e isso fecha o circuito. Foi muito grande o passo que eu dei? Pelo amor de Deus, tu viu? É sempre assim, um passinho de cada vez. Alguém lembra como é que nós fazíamos para somar resistores em paralelo? Isso, né? Não era só somar, mas o amigo só de fazer assim com a mãozinha fica entendendo, ó. 1 sobre o resistor equivalente é 1 sobre 30, mais 1 sobre... Essa soma, nesses casos, nós vamos fazer uma vez na vida, uma na morte. Depois eu vou te dar um macete ninja para matar essa história mentalmente, só olhar e responder, tá? Mas é bom saber o caminho clássico, né? MMC é o próprio 60, divide pelo de baixo dá 2, divide pelo de baixo dá 1, multiplica pelo de cima. Como 1 sobre o resistor equivalente ficou 3 sobre 60, invertendo os dois lados, o resistor equivalente, tudo bem? Beleza, galerinha? Ou por discreto, tu não gosta de inverter os dois lados. Quer dizer que esses dois se transformaram em 1 de quanto? 20 ohms. De 20 ohms. Caramba, olha o circuito bobo que nos restou, meus amigos. O circuito do mal foi ficando fácil, foi ficando bobo e terminou como? Vamos ver. Quanto? Meu Deus. V igual a R vezes I, acha o I. Cuidado, hein? Esse circuito não existe. Não existe. Não existe. Só esse existe. Eu usei matemática para criar um circuito que não existe, mas se comporta igual. Onde? Fala, meu amor. Um probleminha aqui? Não é que se eu errei que me fala, porque às vezes eu erro mesmo. Vocês sabem disso. Oi. Eu não entendi como depois que passou do segundo para o terceiro aí. Daqui para cá? Beleza, garoto. Essa pergunta é mais importante mesmo. Essa associação é de que tipo? Paralelo ou série? Paralelo dá só para chegar e somar de cara os resistores? Não, porque ela é uma associação mais delicada. Eu posso provar depois por que fazendo esta conta a gente consegue achar um resistor que se comporta igualzinho a esses dois. Então essa conta eu fiz aqui, ó. Tá vendo? 30 e 60. O resistor é que é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tirei o MMC, dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima, descobri o valor do resistor que pode substituir esses dois em paralelo. Tirei esses dois e coloquei aquele no lugar, ó. Beleza? E aí finalizei o circuitinho. Essa associação não é nem série nem paralelo, ela é mista. Motivos óbvios, né? Agora vamos tentar fazer o caminho inverso para ver se a gente calcula o V e o I em cada parte do circuito. Primeiro aqui eu faço V igual a R vezes I, 300, está multiplicando, passa dividindo, 30 dividido por 5, 6 amperes. Se aqui passa 6 amperes, quanto passa aqui? É, né? Porque ó, é um só, está em série, passa 6 amperes nesse e nesse aqui. Claro, 6 amperes. Agora eu sei o R e sei o I. Sei o R e sei o I. Posso calcular o que para eles? A voltagem. V igual a R vezes I. Como eu não dei nome para ele, eu não estou dando nome, tá vendo? Senão seria 5, 5, 5 e 5. Uma questão discursiva, né? Também, né? Não vai exagerar na organização e perder muito tempo.
3 vezes 6. Caramba, se eu tinha 300 e esse cara está consumindo 180, quanto é que eu... 120. Claro, né? Mas a gente podia fazer V igual a R vezes I. Qual é o R? Qual é o I? 120. Aqui tem 120 volts e aqui tem 180 volts. Tu viu o que a gente fez? A gente só está usando V igual a R vezes I, gente. Tu lembra por que eu falava que era a fórmula sagrada dos circuitos elétricos? Porque com ela e uma pitadinha de bom senso tu detona tudo. Somar, pelo amor de Deus. Fazer a soma dos inversos, tudo bem, eu deixo tu ficar um pouco chateado com isso aqui, mas é culpa do teu passado negro com fração. Tem que dominar a fração. Achou o valor, substituiu. Ah, é só somar. V igual a R vezes I, achou o I. Como está em série, o I é o mesmo. V igual a R vezes I, V igual a R vezes I. Eu te pergunto, qual é a voltagem aqui? 180. Deixa eu ver. Por que tu faz assim, professor? Porque tu não pode ter dúvida nenhuma, porque está aqui, ó. Este é este, este é este. Olha ali, não pode, não tem direito de ter dúvida nisso. Essa aqui eu deixo tu errar. Qual é a voltagem nesse aqui? Não é 180. Por incrível que pareça, cara, é 120. Afinal, esses dois é a mesma coisa que esse, não é? O que acontece na vida desse, acontece naqueles. Se aqui é 120, aqui tem que ser. E esse? E esse? Será que não é 60? Não, né? Porque nós acabamos de revisar que em paralelo a voltagem é a mesma. 120 e 120. Se eu sei o V e sei o R, calcula o I. V igual a R, vezes fórmula sagrada. 120, 30 vezes I. 12 por 3. Eu te pergunto, se está chegando 6 amperes por aqui, está passando 4 amperes por cima? Tem que passar 2 por baixo, realmente, né? Bota 60 ali, dá 2. Se tem 4 por cima e 2 por baixo, quanto é que sai aqui? 6. Claro, né? A gente já sabia que o total era 6. Tu viu, cara? V igual a R vezes I. Saber que em série a corrente é a mesma. Saber que em paralelo a tensão é a mesma. Com essas informações, tu mata qualquer circuito. Outra, tu concorda que dos mistos esse é um dos mais simples que existe? Professor, mas e se for muito mais complicado? Só vai fazer uma sequência de cálculos maior, mas o raciocínio é idêntico. Te faço uma pergunta. Na aula passada a gente chegou a falar de quilowatt-hora. Falamos que 1 kWh são 3.600.000 joules. Chegamos a calcular o preço de um banho, alguma coisa desse tipo? Legal. Eu quero só para finalizar o volume, né, a física C do volume 4. Aliás, isso aqui já é um pouquinho de volume 5 também, né? É migrando de um para o outro. Eu quero fazer mais um exercíciozinho para fechar. Quero pegar um exercíciozinho bonitinho ali para a gente resolver. Afinal, ainda temos 9 preciosos minutos. É 9, é isso? Ou é 4?